بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم التسليم وبعد. قال الله تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. صدق الله العظيم. Chamados irmãos e irmãs, sintam-se cumprimentados com a saudação do Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na lição de hoje vamos abordar algumas questões relacionadas ao Tawhid, relacionadas à unicidade de Allah, relacionadas à qualidade do crente, aquele que é submisso, submeteu-se a Allah e ele sabe que está sujeito a várias situações na sua vida, sejam do bem ou do mal. Portanto, como ele encara essa situação, o crente sempre encara de forma que não vai contra os princípios estabelecidos pelo Sharia, pelo legislador, os princípios estabelecidos por Allah subhanahu wa ta'ala, o Criador de todas as coisas. Por exemplo, Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran, Allahu khaliqul li shay. Allah é o Criador de todas as coisas. Todas as coisas que existem no mundo acontecem porque Allah subhanahu wa ta'ala é o seu Criador. Alguém poderá dizer, mas e o mal? Aquele mal que acontece, por que Allah subhanahu wa ta'ala cria o mal enquanto nós podemos só viver no bem? Primeiro aspecto que nós poderemos dizer aqui é relacionado ao estatuído no Coran. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran, La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah subhanahu wa ta'ala não é questionado sobre o que ele faz, mas as criaturas serão questionadas por Allah subhanahu wa ta'ala de tudo o que ele faz. Este versículo do Coran estabelece em primeiro lugar que Allah subhanahu wa ta'ala está acima de qualquer responsabilização, pois tudo o que Allah subhanahu wa ta'ala faz é baseado na sabedoria infinita de Allah subhanahu wa ta'ala, mesmo que os seres humanos não compreendam de imediato esta sabedoria de Allah subhanahu wa ta'ala. Nós podemos trazer aqui alguns exemplos onde há sabedoria oculta de Allah subhanahu wa ta'ala nas ações que Allah subhanahu wa ta'ala faz. Muitos até perguntam por que Allah subhanahu wa ta'ala criou o mal se Allah subhanahu wa ta'ala é misericordioso. A resposta a esta pergunta, nós podemos dizer que há sabedoria maior naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala faz, embora nem sempre evidente. Não está visível esta sabedoria de Allah subhanahu wa ta'ala para nós. O bem e o mal existem como parte do teste de Allah subhanahu wa ta'ala neste mundo. Allah khaliqul li shay. Allah é o Criador de todas as coisas. Portanto, mesmo o mal, não é, como doenças, guerras, calamidades, podem ter propósitos sábios, não é? Que podemos dizer, por exemplo, o despertar da consciência da criatura, não é? A pessoa vai despertar quando eu tenho que voltar a Allah subhanahu wa ta'ala. É o único que pode me socorrer nesta situação. É um teste que Allah subhanahu wa ta'ala está a fazer. Purificar os pecados daqueles que são pacientes, daqueles que encaram essa situação como uma situação que é um teste de Allah e ele vai enfrentar com paciência, porque nós somos chamados a exercer paciência em situação de teste. Ou Allah subhanahu wa ta'ala pretende elevar o grau dos seus crentes, daqueles que submetem-se a Allah, ou também para manifestar os atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, por exemplo, alguém está doente, o poder de Allah subhanahu wa ta'ala, o curador, quem cura é Allah, somente se manifesta diante de um doente, aquele que está doente. Allah subhanahu wa ta'ala é muntaqim, Allah vinga-se das pessoas. O poder de Allah subhanahu wa ta'ala manifesta-se nesta situação. Assim como Allah subhanahu wa ta'ala é misericordioso, Allah tem misericórdia, essa misericórdia também recai sobre aquele que Allah subhanahu wa ta'ala colocou numa situação difícil. Várias são, ou podemos dizer, vários são os propósitos de Allah, que por vezes, ou muitas das vezes, esta sabedoria de Allah subhanahu wa ta'ala está oculta do nosso pensamento, ou da nossa percepção, ou da nossa visão. Nós podemos dizer até, olha, há mortes de crianças
não é? A morte de pessoas do bem, pessoas boas. Por que que isso acontece? Nós podemos dizer que humanamente nós sentimos a dor ao ver essas mortes precoces, podemos assim dizer, não é? E morte de pessoas, daqueles que são indivíduos que praticam boas ações. Mas Allah subhanahu wa ta'ala, não é? Allah subhanahu wa ta'ala sabe o que é melhor para cada indivíduo, para cada sua criatura. Allah não disse no Corão: Inni a'lamu ma la ta'lamun. Eu sei o que vocês não sabem. Por exemplo, o hadith Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala diz: quando eu retiro a alma, quando eu retiro a alma do filho de um servo crente e ele mostra paciência, então não há recompensa, não é? Não há recompensa melhor para este servo senão o paraíso. Não é? Este é aquele que perde visão. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Allah diz: "Idha qabaltu habibatei, não é? Abdi, quando eu colher as duas coisas mais queridas do meu servo e ele for paciente, fasabara, awatuhu minhuma al-jannah, em troca desta paciência que ele exercer, eu irei dar o paraíso." Há coisas que nós não sabemos e temos um exemplo no Corão, aliás, vários exemplos no Corão, em que Musa alayhi salam achou até ser uma pessoa muito mais sábia. Allah enviou alguém que tinha mais conhecimento que ele e lhe ensinou coisas que ele não foi paciente ao ver, porque ele fez o seu raciocínio lógico, normal. Allah mostrou-lhe que há coisas que não estão no teu alcance, mas alguns servos podem ter conhecimento e, acima de tudo, há coisas que somente Allah subhanahu wa ta'ala tem o conhecimento. Musa alayhi salam danificou um barco de pessoas pobres, não é? Matou um jovem inocente, Khidr, neste caso não Musa, Khidr alayhi salam, fez essas três coisas. Danificou um barco, matou um jovem inocente, reconstruiu um muro sem pagamento enquanto eles precisavam de uma ajuda e as pessoas recusaram. Naquela localidade ele reconstruiu o muro. Quando Musa viu aquilo tudo, não é? Ele não tinha uma sabedoria por trás daquilo que Khidr alayhi salam estava a fazer. A posterior, Khidr disse: "Wama fa'altuhu an amri", eu não fiz isso por minha própria vontade, minha própria iniciativa, e eu vou agora te dar a interpretação de tudo aquilo que aconteceu. É uma história extremamente interessante. Provavelmente na próxima lição nós poderemos voltar a estes aspectos, estas práticas que Khidr alayhi salam fez diante de Musa alayhi salam. Ele não foi paciente e a posterior ele entendeu a prudência de Allah subhanahu wa ta'ala por trás daquilo que aconteceu. A prudência de Allah subhanahu wa ta'ala e a sabedoria de Allah subhanahu wa ta'ala são prudências absolutas. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun." Allah sabe, vocês não sabem. Mesmo nas aflições, nas perdas e nos decretos difíceis de Allah subhanahu wa ta'ala, há prudência de Allah. Allah quer testar a fé dos seus crentes. Allah quer punir ou alertar os desobedientes. Allah quer elevar os arrependidos e obedientes. Allah subhanahu wa ta'ala quer chamar a atenção daquele que está distante para se aproximar mais a Allah por causa da aflição que ele tem. Ele sabe, pode entender que somente Allah é que pode revelar, ou por outra é que pode resolver a situação que ele está a enfrentar. E podemos dizer de uma forma geral que a verdadeira submissão está em aceitar com fé e com confiança tudo quanto Allah subhanahu wa ta'ala decreta, não é? Sem questionar Allah subhanahu wa ta'ala. Um princípio muito grande da Sharia, que é الرضا بالقضاء. الرضا بقضاء الله من أعلى درجات التوحيد. Estar satisfeito com o decreto de Allah é um dos mais altos graus do paraíso. Ou por outra, um dos mais graus do Tawhid, não é? Do reconhecimento da unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala como poderoso absoluto, e que obviamente é o que se pretende que os crentes tenham esta posição ou alcancem esta posição. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda a todos nós o tawfiq.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.